Bom dia, bom dia, bom dia. Glória ao Senhor. Bem-vindos, amados, no nome de Jesus. Hoje é o dia 31/10/2021. É domingo. E são 11 horas, mais ou menos. Glória ao Senhor. O título da mensagem é A Terra era sem forma e vazia. E o hino é o 149. Vamos ler o hino 149. O título é Pai, nós te amamos. Amamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou ler rápido, pela graça de Deus, e livre de todo mal. Amém. Pai, nós te amamos, louvamos e adoramos. Mostra a tua glória em toda a terra. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, mostra a tua glória em toda a terra. Jesus, te amamos, louvamos e adoramos. Mostra a tua glória em toda a terra. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, mostra a tua glória em toda a terra. Espírito de Deus, nós te amamos, louvamos e adoramos. Mostra a tua glória em toda a terra. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, pois a tua glória, mostra a tua glória em toda a terra. Aleluia. Glória ao Senhor. Então vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em Atos, capítulo 1, verso 1 e 2. Glória ao Senhor. Aleluia. E diz, o São Lucas era médico. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Glória ao Senhor. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos continuar a ler. E estando com eles, Jesus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, eh, que, que disse ele, vou repetir outra vez, peço perdão. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, 4, 5. Continuando, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Continuando. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca do rei Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Atos 1, 16. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E aquele vento encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas,
como cada fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Actos 2, 1 a 4. Continuando. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos, vou ler outra vez. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, claro, não é? E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Atos 2, 17 a 18. Continuando. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Actos 2, 32 a 33. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, ó meus irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. Atos 2, 37 a 39. Continuando. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus Cristo, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outra há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus Cristo. Atos 4, 8 a 13. Continuando. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar. Amém. Glória a ti, Senhor querido. Diga a ti, Pai, estende a tua mão
sobre mim e sobre as pessoas por quem tenho orado, para os curares. Repetindo, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu Santo Filho Jesus Cristo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 29 a 31. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Atos 5, 3. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levaram a ti. Atos 5, 9. Continuando, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. As pessoas, não, eram todas curadas. Actos 5, 15 a 16. Continuando. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Glória ao Senhor, aleluia. Lemos em Atos 5, 29 a 32. Continuando. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, 3 a 4. Continuando. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram Filipe e elegeram o Prócoro, elegeram o Nicanor, elegeram o Timão, elegeram o Parmenas, elegeram o Nicolau, prosélito de Antioquia. Atos 6, 5. Continuando. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos xereneus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e discutavam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 6, 9 a 10. Continuando, mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, Senhor Jesus Cristo, que está em pé
à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, contra o Estevão. Expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 55 a 60. Continuando. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 8, 14 a 20. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O anjo do Senhor faz-me lembrar o Sansão, que tinha uma força muito grande, e outros homens que foram muito abençoados por Deus. Ah, vou repetir. E o anjo do Senhor falou a Filipe, o evangelista, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Atos 8, 26 a 30. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe
vou repetir. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. O eunuco continuou. E Filipe se achou em Azoto. E indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos 8, 36 a 40. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, que era para onde ele ia. Mas depois o Senhor apareceu-lhe, né? O Senhor Jesus Cristo. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Atos 9, 17 a 20. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os discípulos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ouvira o Senhor, ele falara e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso, que era a cidade onde ele tinha nascido. O, o que era Saulo e depois passou-se a Paulo, né? Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, na província da Judeia, e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Eu digo a ti, Pai Celestial, ajuda-me a andar no teu temor e na consolação do teu Santo Espírito. Amém. Lemos em Atos 9, 26 a 31. Continuando. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha o sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que três homens, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que três homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Atos 18, 10, aliás, Atos 10, 18 a 20. Continuando, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, o Senhor Jesus Cristo, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
era com o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, eu creio que também és comigo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Continuando, e nós somos testemunhas de todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual o mataram, pendurando no madeiro. A este, ao Senhor Jesus Cristo, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Atos 10, 38 a 40. Continuando. E dizendo Pedro, e destas palavras caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Estão lembrar que São Paulo diz cheios do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, etc. Então vou repetir. Dizendo Pedro ainda estas palavras caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis. Então, estou a ver que quando nós estudamos a palavra de Deus, o Espírito Santo que a inspirou também vem sobre nós. Vou repetir. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 10, 44, 48. Glória ao Senhor. Senhor é bom e maravilhoso. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno do louvor. Aleluia. 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 Então vamos ler mais abaixo. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atos 28, 30 a 31. Agora mais um bocadinho. Atos 21, 7 a 13. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, foram ter com o Paulo, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Desde a manhã até à tarde ele fazia isso. E alguns criam no que se dizia, mas outros não queriam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelos profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e diz-lhe: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido,
E com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Lemos em Actos 28, 23 a 27. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler mais um bocadinho. Vamos ler em Atos 20, 34 a 38. Sim, vós mesmos sabeis que, para o que me era, isto era São Paulo a falar, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e, e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, posto de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amados, estamos a terminar. Deus abençoe. Senhor conosco está também, como estava com o Paulo e com os crentes daquele tempo, né? Glória ao Senhor. Aleluia. Então, tchau. Deus abençoe. Amém.